Dia de São Jorge, dois assuntos ganharam ênfase nos bastidores do Vasco da Gama, foram externados. Um é a situação referente à paralisação do Campeonato Brasileiro, que pode acontecer nos próximos dias, cujo qual a gente já falou na parte da manhã. E nessa edição a gente vai falar sobre a treta aí do Pedrinho com o Zé Comé. De explicar tudo, tintim por tintim, o que está por detrás dessa situação. Até porque, no dia de feriado de São Jorge, foi dado folga para jogador, o Vasco continua sem o diretor comercial para ir atrás de patrocinador, o Vasco está sem esse profissional há exatos 6 meses, o Vasco vai para 4 meses sem um patrocinador master, e o Vasco da Gama está ali a 2 pontos da zona do rebaixamento. Mais um ano. Seguinte, vamos explicar aqui o que aconteceu. Se inscreva no nosso canal. As pessoas não vão gostar da minha opinião, mas eu não tenho rabo preso com ninguém aqui. Não apoio o Pedrinho, não apoio ninguém da Sempre Vasco, tá? E me sinto à vontade aqui porque também não morro de amores pelo tal do Zé Comé, que é o garoto propaganda da 771 aí no Vasco. Vamos lá, o seguinte. Tudo começou porque a Leila deu uma declaração no programa Roda Viva, presidente do Palmeiras, e a Leila simplesmente disse que ela não vai injetar recursos no Vasco da Gama. O Zé Colmeia, para fazer propaganda para 771, ele colocou lá no Instagram dele: eu não sou mentiroso. Eu, pelo menos, não sou mentiroso. Para fazer politicagem, para poder dizer que a única solução que tinha para o Vasco era a 777 partes. Que político no Vasco é mentiroso. Ele atacou o Pedrinho. E para fazer politicagem e de uma maneira suja. Porque, ao meu ver, o acordo verbal não foi feito com a Leila. Foi feito com o esposo da Leila, que é o seu Lamaque. É ele que comanda as empresas, ele que é o dono. E o próprio seu Lamaque, durante a campanha do Pedrinho, falou sobre essa situação da possibilidade de investimento. Portanto, o Pedrinho não está mentindo. Eu votei no Leve, mas não posso dizer aqui que o Pedrinho esteja mentindo, porque ele colocou o seu Lamaque para poder falar. Eventualmente, que se o senhor Lamaque, após a situação aí do estádio estiver legal, ele não colocar o name rights ou não ajudar, fica feio, é pro seu Lamaque, tá? Na minha humilde opinião. Mas o Zé Colmeia, ele quis dizer que a única solução para o Vasco era a 777, que político é mentiroso. Diga-se de passagem, ele babou o ovo de todos os políticos aí do Vasco da Gama. De todos, né? Eurico Miranda, dando cambalhota na sala da presidência, indicou jogador na gestão do Alexandre Campelo, jogadores da Blue Life. Todo mundo lembra das cerejas que ele botou aqui: Castan, Bruno César, Max, todo mundo lembra. E babou um ovo do pior presidente da história do Vasco, chamado Jorge Salgado. Diante dessa situação, o Pedrinho tomou, ele foi desrespeitado, ele foi e tomou uma medida.
e falou assim: olha, cara, não dá, tá fazendo politicagem. E todas as vezes a gente agradece aí o trabalho do Zé Colmeia, mas na maioria das vezes que o Zé Colmeia veio para poder falar de reforma da nossa sede, ele estava com o boné da 777 fazendo propaganda para 777. Isso ainda é pior, muito pior, do que o fato dele estar aí sendo pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro. Então, meu irmão, é o que eu sempre falo aqui. A 777 está fudendo com o Vasco. O cara está fazendo propaganda da 777, levantando uma bandeira. Então, meu irmão, o que, que acontece? Tem alguma coisa estranha aí. Tem alguma coisa estranha. Aí ele veio a público hoje. Ele deu uma declaração hoje. Não vou reproduzir tudo aqui, para o vídeo não ficar longo, mas vocês podem acompanhar. Na live das 21h30 eu vou abordar mais esse assunto. E ele falou que o Pedrinho, o Felipe e o Edmundo nunca colocaram um dinheiro no Vasco da Gama. Ele ficou com raivinha e gravou esse vídeo aí. Não deixa de estar certo, ele está certo. A Sempre Vasco sempre prejudicou o Clube de Regatas Vasco da Gama. E dos nossos 5 rebaixamentos, 4 coloca na conta aí desses amarelos. Só que o Zé Colmeia, ele não fala para você, torcedor do Vasco, é isso aqui. Que em 2020, ele apoiou um golpe e ele estava do lado do seu Pedrinho, ele estava do lado do seu Edmundo, do seu Júlio Brandt e do seu Felipe. Que em 2021, no ápice da ação dos Templários, tá? Ele simplesmente estava lá no restaurante do seu Arthur fazendo isso aqui, ó, puxando casaca do lado do seu Mussa. Vamos colocar aqui? De pé, Vascaíno! Casaca é de novo! Atenção, Vascaíno! Não, peraí! Você com atenção! Vai, velho! Atenção, Vascaíno! A Vascurada! Casaca! 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 A turma é boa! É eco da Fusaca! Vasco! 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 Isso, se eu não me engano, foi no aniversário do seu Mussa, se eu não me engano. Então, ele estava lá com o Mussa, com o Júlio Brandt, sentado, ao invés de relatar o golpe institucional que o Vasco tinha levado naquele momento. Um golpe na justiça. E ele tinha falado anteriormente que, mas que esses caras não vão assumir, não sei o quê. Estava lá. Então, cara, não tem moral nenhuma para poder falar da Sempre Vasco, porque esteve junto com a Sempre Vasco. Não tem moral nenhuma para poder falar do Pedrinho, do Edmundo, do Felipe, porque esteve do lado deles. E não tem moral nenhuma também para falar porra nenhuma, porque apoia 777. E eu, Alexandre, eu já botei uma coisa aqui pública para vocês. Não apoio o Pedrinho. Pedrinho não gosta de mim. Eu também nunca votaria no Pedrinho, tá? Mas hoje, se o Pedrinho colocou na cabeça que tem que tirar a 777 de lá, eu vou apoiar o Pedrinho até o fim. Se ele tiver coragem, para ele tirar essa empresa de lá. Que só faz mal ao Vasco. Esse é o papo, tá? Esse é o papo. Então, nessa situação toda aí, ninguém é coitadinho, ninguém é. É isso que aconteceu, pessoal. Certo? Sem maquiagem, sem sacanagem, né?
E é triste a gente ver essa situação toda. Porque o Pedrinho, se o Zé Colmeia não tivesse chamado ele de mentiroso, talvez ele não teria tomado atitude nenhuma. E o Zé Colmeia, se o Pedrinho não tivesse pedido a chave da sede para ele também não teria falado porra nenhuma. É essa a situação. Esse é o Vasco da Gama aí. E o seguinte, na verdade, todos eles apoiaram essa 771 no Vasco da Gama. Enquanto isso, repito aqui, o Vasco sem patrocinador master, o Vasco mais um ano, possivelmente vai brigar para não ser rebaixado. O Vasco sem um diretor de futebol. E duro. Em 19 dias, contrata só o Hugo Moura. Cada um, gente, tem um Vasco da Gama que merece. Perfeito? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.